Shalom para você, como você vai? Imagine uma situação de esperança dos judeus para ter o Messias como o seu rei. Quais eram as características que eles esperavam de libertar Israel? Israel teve a sua libertação junto com Moisés, através de Deus ordenando para ele e para a nação de Israel sair do Egito, juntamente com todas as pessoas que estavam nas suas famílias. E naquele momento a gente viu o evento da abertura do Mar Vermelho, Faraó perseguindo a nação de Israel e sendo liberto ali por Deus dos seus algozes, dos que estavam escravizando a nação de Israel. Isso aconteceu aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, e Israel, saindo ali da sua condição de escravidão, depois que Moisés morre, com Josué, eles conseguem entrar na terra prometida, na Eretz Canaã, na terra de Canaã, e lá eles tiveram o seu país estabelecido como terra, como nação e como povo. Nós lembramos que teve o exílio babilônico e ali a nação de Israel mais uma vez perdeu o seu direito de liberdade, o seu direito de ir e vir, de adorar ao Deus de Israel da forma totalmente livre. Eles estavam sob um domínio de um império. E quando eles voltaram para a nação de Israel, eles não conseguiram voltar de maneira 100% como nação. Eles nunca conseguiram voltar de uma maneira integral, assim como foi a saída da nação do Egito. E eles tendo a profecia e a esperança do Messias, algumas características eles esperavam para que fossem cumpridas na pessoa do Messias. Lembrando que hoje a gente sabe que Jesus é o Messias, mas na época que Israel ainda não tinha Jesus, ainda não tinha nascido o Messias, eles tinham uma expectativa e essas características eles ficavam tentando procurar em várias pessoas. E aqui a primeira característica é ser judeu. A nação de Israel, ela tinha como profecia, inclusive em Isaías capítulo 53, do Messias. E era necessário que o Messias ele fosse como esperança da nação de Israel, sendo um judeu. E a gente vê que Jesus cumpre essa característica porque em Mateus capítulo 1 e também em Lucas, a gente tem no capítulo 3 a genealogia de Jesus. Jesus, ele em Mateus capítulo 1 é identificado como da descendência de Abraão e descendente de Davi. Só por isso a gente já sabe que ele é um judeu, porque além de ser da nação de Israel, sendo descendente de Davi, ele também é da tribo de Judá. Em Lucas capítulo 3, existe a genealogia de Jesus até Adão. Em Mateus tem até Abraão, em Lucas tem até Adão. Então a gente sabe por duas fontes, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, que Jesus é um judeu. Então essa característica de ser judeu como princípio para ser o Messias, Jesus cumpriu através do seu nascimento, sendo como judeu, descendente da tribo de Judá. Segunda característica, reinar sobre Israel. A segunda característica que os judeus esperavam muito para o seu Messias, para o Messias, aquele ungido, é reinar sobre Israel. Naturalmente, essa é uma característica comum porque está
através das profecias, tudo profetizado isso. E quando Jesus está no julgamento, já para ser morto, essa questão é levantada, inclusive como acusação. É uma acusação contra Jesus. E ele, em João capítulo 18, dos versículos 33 ao 37, narra esses fatos, dizendo que tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo essa pergunta, ou alguém te disse ao meu respeito? E Pilatos falou: Porventura eu sou judeu? A tua própria gente, ou seja, os próprios judeus e os principais sacerdotes é que te entregaram para mim. O que você fez, Jesus? O que fizeste? E Jesus falou: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, tem um detalhe muito importante que quando Moisés tem a visão do tabernáculo, ele recebe o modelo de tabernáculo de Deus para ser colocado aqui na terra, tudo conforme o modelo. Moisés não era rei de Israel. Moisés, ele foi ungido para libertar a nação de Israel da escravidão e ele fazia ali tudo conforme o Senhor orientava. Depois do período de Moisés e de Josué, surgiram os juízes. Foram 14 juízes que julgaram a nação de Israel. Eles não eram reis, mas eles tinham essa condição de julgar, de fazer o papel do poder. E esses juízes, eles inclusive teve Débora como juíza também, como mulher. E Samuel foi o último juiz de Israel, porque Israel queria um rei terreno. E Deus falou para a nação de Israel: Olha, eu sou o rei de vocês. Deus, eu sou o rei de vocês. Vocês não precisam de um rei terreno. Mas a nação de Israel insistiu com Deus e Deus permitiu que tivesse Israel um rei terreno, um ser humano como rei de Israel, assim como eles queriam que fosse como as outras nações. E aí a gente viu Saul como o primeiro rei de Israel, Davi foi o segundo e Salomão foi o terceiro rei. A partir daí, o reinado se dividiu e tivemos o reinado do norte, com 10 tribos, e o reinado de Judá ou do sul, com 2 tribos de Israel. Porém, a nação de Israel, ela tinha a esperança de o Messias reunir de novo as 12 tribos e ser um rei terreno de Israel. E nessa questão que a gente entende que Jesus falou que o reinado dele não é deste mundo. Por quê? Porque existem 2 etapas da profecia para ser cumprida. A primeira etapa é a questão de Jesus morrendo por nós como servo sofredor. E a segunda etapa, que ainda vai ser cumprida na segunda volta, na volta de Jesus, na segunda vinda, é o rei julgador. Israel esperava que Jesus cumprisse as 2 etapas em uma vinda só. E Jesus vai cumprir a etapa de rei julgador na segunda vinda dele. Mas o importante é o princípio que a gente tem aqui, que Deus precisa ser o rei de Israel. E aí o que acontece? Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Ou seja, para que Israel tivesse Jesus como rei, em primeiro lugar, Israel teria que aceitar tudo aquilo que Deus falou e viver como na época de Moisés, como na época de Samuel, ouvindo a voz de Deus e cumprindo tudo que Deus falava.
E a gente vê que Jesus foi rejeitado, Jesus foi vituperado, justamente por falar aquilo que era a vontade de Deus. Então, Jesus veio com essa característica de reinar sobre Israel? Sim, ele veio, mas Israel rejeitou Jesus como judeu, rei de Israel. E a gente vê em João, aqui no capítulo 18, a acusação que eles fizeram é que eles não queriam que Jesus fosse rei em Israel. Terceira característica, trazer paz para o povo. Israel já passou por muitas guerras, muitas perseguições. Ele é cercado de nações inimigas, nações que desde a época que Moisés conduziu o povo de Israel à terra prometida, eram muitos inimigos. Todos os inimigos de Israel daquela época, eles não existem mais como nação. Os caldeus, perezeus, jebuseus, heveus, todos aqueles inimigos que estão na Bíblia não tem mais. Até o Egito é uma nação que não é mais aquele antigo Egito. São outras pessoas que estão lá. Então, os judeus tinham a esperança no Messias de ele trazer paz para o povo. E a gente vê no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus traz um conceito de paz vindo de dentro para fora. Um conceito de paz, primeiro uma paz pessoal, porque não tem como eu ter paz como nação se eu individualmente, cada pessoa não tiver paz com Deus. E isso está baseado na profecia de Isaías capítulo 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Sar Shalom, príncipe da paz. Então essa é uma característica que Jesus trouxe também como a paz, trazer a paz. Todas as pessoas que andavam com Jesus, elas não andavam em guerra. Jesus trazia a paz para essas pessoas. E novamente, continuando aqui, a gente precisa afirmar que a segunda vinda de Jesus, ele vai reinar como rei julgador, vai julgar as nações que são contra Deus e haverá sim uma paz que vem de Deus. Não é uma paz humana, mas é uma paz vinda direto do Criador, que é Deus, e do nosso Rei, que é Jesus.